A IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, em conjunto com a SEMADEM, a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, emitiram em conjunto uma resolução, a resolução de número 1 de 2022. Essa resolução foi emitida agora, em 1º de agosto, orientando os seus membros a não votarem em alguns tipos de candidatos. É sobre isso que eu quero comentar com vocês neste vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Tenho certeza que eu vou responder a cada um de vocês. E assim, nós vamos fazer um detalhamento dessa resolução, bem como também tecer os nossos comentários. Inicialmente, da resolução, eles trazem 7 considerações, que eu quero passar por elas. Eu vou deixar um link com o PDF dessa resolução para você analisar e fazer sua leitura na íntegra. E aí você pode passar por essas 7 considerações. Eu irei passar adiante e vou para o ponto crucial, onde está as orientações em quais candidatos os membros da Assembleia de Deus, bem como da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, não dá. Isso é a orientação dessa resolução conjunta da IADERN e da SEMADERN. No primeiro ponto, ele diz: não votar em candidato que seja a favor do crime de aborto, da eutanásia e ou do suicídio assistido. Existem projetos de leis que tramitam querendo legalizar o aborto, o que para nós cristãos é uma afronta ao princípio de Deus, porque os princípios de Deus, eles podem até ser quebrados, mas não devem. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz: não matarás, porque o poder de dar a vida e de tirá-la pertence somente a Deus. Então, para nós, o aborto é um assassinato, um homicídio, está se tirando a vida. Inclusive, eu tenho um vídeo intitulado Como Alguém Pode Defender Isso, que traz uma cena de um filme de como acontece um aborto. No 2, não votar em candidato ou candidata que seja a favor do casamento homoafetivo, poliafetivo ou incestuoso. Existe também uma grande mobilização do sistema de legislação que favoreçam para criar leis que favoreçam esse casamento homoafetivo, indo totalmente contrário aos princípios, que eu digo são princípios inegociáveis de Deus para o casamento. O casamento, no padrão bíblico, ele é heterossexual, indissolúvel e monogâmico. E essa heterossexualidade é um princípio defendido por Deus. Existem vários textos bíblicos que condenam toda forma de casamento que foge a esse princípio de Deus, o que a Bíblia chama de abominação. Tem um vídeo que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, que vocês precisam lá conferir na nossa playlist. Quem está sendo intolerante com quem? É um comentário que eu faço sobre um posicionamento da cantora Bruna Carla, que disse que não participaria de um casamento de amigos gays. Então, eu fiz esse comentário para mostrar quem são os intolerantes, sendo que hoje se quer colocar o que se chama de mordaça gay em nossas bocas, pois a partir do momento em que defendemos o princípio de Deus, em que defendemos o casamento heterossexual, que é um padrão bíblico de Deus, logo somos taxados de aqueles que carregam o discurso do ódio, mas na verdade isso é uma tentativa de querer refrear o nosso posicionamento bíblico, e que é uma defesa também, que é também uma liberdade de expressão que nós temos, inclusive uma liberdade constitucional. A própria Constituição nos dá essa liberdade, mas eles querem colocar uma mordaça, que a gente chama de mordaça gay, em que não podemos defender os valores e os princípios de Deus. No ponto 3, não votar em candidato ou candidata que seja favorável à chamada ideologia de gênero. Eu também quero deixar aqui uma sugestão de um vídeo para vocês, que é um estudo bíblico nosso, a sutileza das ideologias contrárias à família, em que nós ali trazemos à tona todas essas ideologias que são contrárias ao padrão da família tradicional, do padrão de Deus para a família. Inclusive,
essa ideologia de gênero. Eu falo sobre a filósofa norte-americana Judith Butler, que é uma grande expoente em defesa do feminismo e da teoria queer. Se você quer saber mais sobre ideologia de gênero, sobre essa teoria queer, que propaga essa ideia de que não nascemos homem nem mulher, mas que isso é uma construção social, eu deixo essa recomendação desse vídeo para vocês. Mas hoje existem projetos de lei que buscam ingressar, inserir no sistema educacional a ideologia de gênero, inclusive com ideias que são verdadeiras aberrações, como, por exemplo, a construção de banheiro nas escolas em que se pode ser tanto utilizado por homens como por mulheres. Então, se o marmanjo lá se diz ser uma mulher, está com o corpo de homem, mas tem uma mulher dentro de si, então ele pode usar o banheiro feminino. É mais ou menos por aí que essa ideologia de gênero quer distorcer até mesmo aquilo que é científico, pois para a ciência só existem 2 cromossomos, o XX e o XY. Não existe gene gay, não existe um terceiro gênero. Então, como eles não conseguem comprovar cientificamente essa ideia do nascer gay, então agora querem partir para uma desconstrução realmente ideológica. Então existem partidos políticos, existem candidatos que são favoráveis à ideologia de gênero e essa resolução orienta aos assembleanos a não votarem nesses candidatos. Quarto, não votar em candidato cujo partido, em sua filosofia ou ideologia, seja a favor do materialismo ateu e do comunismo, os quais negam a existência de Deus e defendem, dentre outras coisas nefastas, o enfraquecimento da família tradicional e a eliminação da religião, por ser esta última, no dizer de um dos seus arautos, o ópio do povo. Inclusive, eu quero deixar mais uma sugestão de um vídeo, de modesta parte, desse humilde expositor da palavra de Deus, que é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Ali nós trazemos uma explanação sobre essa força materialista e comunista, essas ideologias de um certo filósofo que defende princípios, que defendem ideias contrárias à família e contra a religião. Veja que absurdo alguém defender um filósofo como esse, que diz que a religião é o ópio dos povos, isto é, o ópio é como se fosse aqueles efeitos da droga. Quem é religioso, quem frequenta a religião, é como se tivesse alheio a um mundo natural, a normalidade, está inconsciente, a religião é o ópio dos povos. Inclusive, esse mesmo expositor dessa ideia materialista e ateísta, que vai dizer que, na verdade, Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus, querendo dizer que, na verdade, todas as concepções bíblicas, tudo que está registrado na Bíblia Sagrada é apenas invenção humana, é criação da mente humana. Então, Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus, construindo fábulas, construindo mitos, construindo lendas. E existem candidatos que defendem esse filósofo, que defende ideias materialistas, ateístas, e nós condenamos isso. Por isso, essa resolução também orienta a não votar em candidatos que defendem o materialismo e o comunismo. Quinto, não votar em candidato que defende a descriminalização da maconha ou de outras drogas nocivas à saúde da mente e do corpo. Existem partidos políticos, existem candidatos, sim, que defendem a descriminalização da maconha. Quer que a maconha fique liberado para todo mundo que queira consumir esse tipo de droga. Então, a resolução também orienta aos membros da IADERN e da CEMADERN a não votarem em candidatos que defendam essa descriminalização da maconha. Sexto, não votar em candidato que faz apologia à pornografia, seja em nome da arte ou mesmo sob o argumento de que a categorize como expressão cultural, desprezando a vontade divina que nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Quem não se lembra daquele ano em que houve aquele Santander Cultural, uma exposição em Porto Alegre,
que trouxe ali 270 obras promovendo a verdadeira pedofilia e pornografia em nome da arte e da cultura. E existem hoje candidatos e partidos políticos que defendem a pornografia como uma arte, como uma expressão cultural, e nós somos orientados por essa resolução a não votar em tipo de candidato assim. Sétimo, não votar em candidato que tenha discurso antissemita, isso é, contra os semitas, inclusive contra Israel. Oitavo, e aqui é o mais forte, não votar em candidato corrupto, na medida em que são pessoas arrogantes, perversas e ardilosas que roubam o pobre. Então, não tem nem muito o que se falar sobre isso. Eu não vou entrar aqui em trazer matérias, em trazer nomes, em trazer os partidos. É uma resolução que cada membro da Assembleia de Deus, que cada membro da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus deve fazer suas próprias reflexões e dizer que, através desse vídeo, a gente se abre para um bom diálogo acerca dessa resolução. Mas as minhas convicções idem. Eu concordo em gênero e em número com toda essa resolução número 1. E aqui não vou incentivar os irmãos a votarem A ou a votarem B. O voto é livre, o voto é uma escolha. Você tem um poder em suas mãos dado pelo próprio Deus e você faz a sua escolha. Eu não vou entrar aqui no mérito de divisões políticas, vou entrar por esse caminho da polarização política, longe de mim. Que nós possamos orar por nossa nação, que nós possamos orar por essas eleições, as eleições deste ano, que ela vai se interferir de algum modo na vida de todos os brasileiros e nós evangélicos e nós assembleanos. Então, reflita sobre tudo isso antes de escolher o seu candidato. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e nos livre de todo mal.